Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 41 da disciplina de Ciências. Então, pegue o seu caderno de ciências, o seu lápis, a sua borracha, para você fazer as anotações durante a nossa aula, marcar qual é o conteúdo da nossa aula, sobre o que nós falamos sobre ele também, ok? Hoje, então, nós vamos falar sobre os usos do solo, certo? Então, para que nós utilizamos o solo? Para que ele é utilizado, né? A importância do solo para várias atividades que são muito importantes para a nossa vida. Os objetivos da nossa aula, então: compreender a importância do solo para o desenvolvimento de diferentes atividades. Então, muitas atividades que a gente conhece, até algumas que a gente nem imagina, precisam do uso do solo para que elas aconteçam, para que elas possam se desenvolver. Então, por isso ele é muito importante. E identificar as atividades que necessitam do solo para se desenvolver. Então, conhecer, né, compreender a importância e identificar, então, quais são essas atividades que precisam do solo para se desenvolver. Então, vamos lá. Os usos do solo. Estudamos na aula anterior que existem diferentes tipos de solo. Então, a gente viu o solo argiloso, o arenoso, aqueles que são bons para plantio, aqueles que não são bons para plantio. Lembram? Se você não lembra, veja essa aula novamente para que você entenda bem sobre o que a gente está falando, ok? Então, o ser humano, ele utiliza o solo de diferentes maneiras, certo? Nessa aula, nós vamos conhecer, então, para quais atividades o solo é utilizado, para que nós precisamos e utilizamos o solo. Então, a primeira delas é a agricultura. Será que a agricultura precisa do solo? Vamos lembrar um pouquinho o que a gente já falou sobre agricultura, né? A agricultura é o plantio e a colheita de alimentos, né? Diferentes tipos de alimentos. Será que vai precisar do solo? Claro que sim, né? Sem ele, ela não vai se desenvolver, ela não vai acontecer. Então, a agricultura utiliza o solo para o plantio e a produção de alimentos e outras plantas, certo? Então, precisa de um solo fértil, um solo saudável, preparado, né, para receber aquelas sementes, receber as mudinhas para serem plantadas e aí se desenvolverem, né, e quando estiverem prontas, poderem ser colhidas. E aí elas podem ser alimentos ou também outros produtos, como por exemplo o algodão, né, que se transforma em fio, em roupas e também a gente compra o próprio algodão para outras atividades também, ok? Então, para que o solo seja capaz de produzir diferentes tipos de plantas e alimentos, o solo deve ser fértil. O que é fértil, né? Ter os nutrientes e água necessários para o desenvolvimento e o crescimento de diversas plantas. Então, na nossa aula anterior, que a gente viu sobre os tipos de solo, a gente aprendeu que tem alguns solos que eles não são próprios para o plantio, certo? Que eles são contaminados ou eles têm pouca água ou muita água, né? Muitas pedras, então eles não são bons para o plantio. Então, é importante que o solo que vai ser utilizado para a agricultura, então, seja um solo fértil, um solo com bastante nutrientes, com a quantidade de água que é necessária, né, para que a planta se desenvolva, ok? A próxima, então, é a construção de moradias e estradas. Então, o solo também é utilizado para isso. Vamos ver aqui, então. Então, o solo, ele é utilizado como base para a construção de moradias e de estradas. Então, o solo, ele precisa ser preparado. Então, se eu vou construir uma casa, eu não só chego e construo a casa, eu preciso preparar aquele solo, deixar ele firme, né, para que a casa não caia, para que não tenha rachaduras futuramente ou infiltrações. Então, eu preciso preparar aquele solo, aquele terreno, para então construir a casa ou a estrada. Então, para isso, o solo é limpo, árvores são retiradas, então eu preciso, né, deixar o solo sem nenhum obstáculo, sem pedras, sem árvores. E aí o solo é preparado para ficar plano,
plano então reto e o mais firme possível, né? Para que ele não trabalhe futuramente, né? Não tenha rachaduras e infiltrações como a gente falou. Então aqui a prof colocou uma imagem que é a preparação do solo para a construção de moradias. Então ele se a gente observar aqui, não tem nenhuma árvore, né? Não tem nenhuma pedra que vá atrapalhar. O solo, né, já foi aqui dividido, então, as partes da casa. Ele está bem batido, né, para que ele fique firme. Se a gente observar a terra ali, ela não está fofa, né, ela está bem batidinha para que esse solo ele fique firme, para que a casa fique firme também com uma boa estrutura. Aqui, então, a prof colocou algumas imagens da preparação do solo para construir estradas, que também é importante que haja essa preparação, né? Não é só chegar e jogar o asfalto, por exemplo. Eu preciso preparar para que ela fique segura, para que não tenha, né, não hajam buracos e rachaduras, para que ela seja durável, para que ela aguente bastante tempo. Então aqui, né, a máquina está deixando a estrada mais plana. Aqui, então, ela vem, né, socando a terra, deixando com que aquela terra, que aqui as pedras e a terra estão soltas, né, estão fofas, então aqui para que ela fique mais firme. E aí depois desse solo preparado, aí sim, então, vem a camada de asfalto. Então a gente precisa preparar esse solo onde vai ser então feito essa estrada, para que aí então ela seja, né, construída, para que ela seja principalmente segura para todo mundo que vai utilizar, seja a pé, seja de carro, de bicicleta, porque todo mundo tenha segurança também. A próxima, então, que nós vamos ver é a extração de minerais. Então, a gente viu lá, né, as atividades extrativistas e aqui, então, a extração de minerais, ela também precisa do solo. Por quê? Os minerais, elas são encontrados em diferentes níveis do solo. O que são esses níveis? Tem alguns minerais que eles são encontrados já na superfície, certo? Alguns minerais a gente precisa fazer escavações, precisa fazer buracos, alguns rasos, alguns bem fundos, para aí a gente encontrar esses minerais que a gente está procurando, né? O ferro, o alumínio, o cobre, o ouro, a prata, enfim, tem vários tipos de minerais, certo? E aí, esses minerais, eles são utilizados como matéria-prima, ou seja, eles se transformam em um produto que é usado na produção de outros produtos. Então, a matéria-prima é aquilo que vai dar origem a outros produtos, ok? Por exemplo, a matéria-prima, né? A árvore é a matéria-prima para a gente construir móveis, certo? Aqui, os minerais, por exemplo, o alumínio. O alumínio é matéria-prima para a construção de vários outros tipos de produtos, vários móveis, peças para carro, utensílios domésticos, certo? Então, ele é utilizado de diversas maneiras como diferentes matérias-primas, né? Uma matéria-prima para diferentes tipos de produtos. Aqui, então, a prof colocou o minério de ferro, como ele é encontrado, né, na natureza, lá na extração dos minerais no solo. E aqui alguns produtos que são feitos com ferro, então canos, aqui, né, alguns componentes, parafusos e outros objetos, panelas de ferro, pregos, parafusos, enfim, vários objetos que utilizam o minério de ferro que é extraído lá na mineração. Outra também é a extração do ouro. E o ouro, então, ele é utilizado para a fabricação, para a produção de joias, né? E aí anéis, brincos, pulseiras, colares, enfim, né? Para vários objetos, na grande maioria das vezes, joias, assim como a prata também é utilizado na produção de joias. Outro também, o mármore. Olha aqui que interessante, né? Como é feita a extração do mármore. Aqui é a superfície. E essa parte aqui toda foi
escavada para que aí então fosse sendo tirado o mármore. Então, quando a gente falou lá, né, que são níveis diferentes do solo, alguns são mais, né, mais rasos, por exemplo, aqui o ouro, né, aqui na água, já na superfície. Já o mármore, ele precisa ser escavado, né, mais profundamente no solo para que ele seja encontrado e ele seja retirado. E o mármore, então, ele é bastante utilizado para decoração, né? Para fazer pias, escadas, pisos, para que ele decore, então, casas, empresas, indústrias, enfim, para que ele ajude a deixar, né, os ambientes mais bonitos. E aqui, então, essa imagem bem interessante de como é feita a extração do mármore. A próxima, então, é a pecuária. Mas, prof, mas a pecuária não é plantar, os animais não são plantados, né? Eles não são tirados de dentro da terra. O que a pecuária tem a ver com o solo? Muita coisa, porque a pecuária, ela precisa do solo para fornecer o alimento aos animais. Então, por quê? Ele precisa das pastagens, do milho, né? Entre vários outros alimentos que os animais consomem. Eles também precisam do solo para eles se movimentarem, né? Para eles terem, né, irem de um lugar ao outro, também não ficarem ali só parados. Então, o solo para a pecuária também é super importante. Ela vai fornecer, então, os alimentos, o espaço que os animais precisam na pecuária também, ok? Então, né, apesar dos animais não serem plantas, mas o solo também é muito importante para que ele forneça essas plantas, esses alimentos para os animais, ok? Então vamos ver aqui. O solo, ele é muito importante para a vida de todos os seres vivos. Quem são os seres vivos? Os animais, as plantas e os seres humanos. Além de ser essencial para diversas atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária, que fornece alimento e renda para inúmeras famílias. Então, além de fornecer, né, os alimentos, também a renda. O que é a renda? É um trabalho, né? Muitas pessoas dependem do solo para trabalhar, as pessoas da agricultura, da pecuária, da construção também, né? Se eu não tenho um bom solo para construir uma casa, para construir uma estrada, ela também interfere no trabalho dessas pessoas, na mineração, como a gente viu também. Então, o solo ele é muito importante para as pessoas, né? Para as cidades se desenvolverem também. Muito bem. Então, na nossa aula passada, a gente conheceu os tipos de solo. E na nossa aula de hoje, a gente aprendeu, então, conheceu para que o solo é importante, né? Por que um solo fértil é importante? O que o solo é importante na mineração, na pecuária, na agricultura, nas casas, né? Para eu fazer construções, uma casa, um prédio, enfim. Por que ele é importante, né? Por que precisa essa preparação do solo muitas vezes também, ok? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, leiam nossos slides com bastante atenção, assistam a nossa aula novamente e realizem a nossa atividade sobre ela depois, com bastante atenção e capricho, ok? Então eu vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!